Amiga, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa conversar. Porque essa coisa do tigrinho tem chamado muita atenção das pessoas. É uma coisa que as pessoas não estão falando da forma mais profunda. Porque o que é o jogo de azar? É o desejo de enriquecer rapidamente. É porque a pobreza dói. Demais. Então, o jogo de azar, os influenciadores que são mais pobres, eles acabam ganhando mais dinheiro divulgando. Sim. E isso toca no sintoma da pobreza das pessoas, entendeu? E isso sempre aconteceu, amiga. Sempre aconteceu. Hoje, o tigrinho é uma ferramenta tecnológica. Mas jogo do bicho e tantos outros jogos de azar, né? Apostas. É, eu Quem acho nunca que teve um caso na família de uma pessoa que é vítima? viciada em Viciada. aposta. E aí vem o jogo. Porque aí o que acontece? Tá vendo aí? Pobre não sabe. Pobre não sabe lidar com dinheiro. Tá vendo aí? Fica aí achando que a vida é fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. E aí vem a da meritocracia, entendeu? Pra gente acreditar que pra gente conseguir ganhar alguma coisa, a gente tem que romantizar a dor do sofrimento. Exatamente. É, amiga, a gente tem que falar disso aí. Tem que falar porque faz parte do imaginário das pessoas. Por exemplo, eu tive um tio na família que ele depois, aí veio a questão do se converter, mas antes ele andou com ciganos, ele teve vícios com jogos de azar, perdeu muita coisa. E essa minha amiga falou, é difícil ver ele sem patrimônio algum. Ele não consegue porque ele vendeu tudo pra apostar. E assim, eu sinto que nos interiores essa narrativa acaba se fortalecendo mais. Porque existem outras formas de aposta. Aposta em cavalo, aposta em guerrinha de galo, aposta em tantas coisas. Então, o dinheiro é o poder que faz a pessoa acreditar que dentro daquele sistema de apostar, ela vai conseguir ter acesso a algo que ela nunca viveu na vida antes. Entende? A mesma coisa, esquema de pirâmide. Total. Então, eu acho que nesse momento, aproveitando esse hype do tigrinho, esse pode ser um tema excelente. Ele é agora um tema... Nossa, isso é complicado falar sobre isso. Tipo, conversando com as pessoas, sabe? Que jogam. Porque na mente delas tá tão... Já tá tão estratificada essa ideia do jogo. Antes mesmo do tigrinho, as rifas, Sim. o jogo do bicho. Sim. E aí, você lembra que ano passado a gente teve, assim, uma montante enorme de rifeiras assassinadas, de pessoas assassinadas envolvidas com rifas? Já tinha feito isso, né? Analisar o caso daquele influencer que se suicidou por esse viés da relação da classe, né? E como a ascensão dele, como essa ascensão meteórica, assim, do nada o influenciador começou a ganhar dinheiro e, tipo, essa mudança do status de classe social Total, amiga. de 0 a 100, assim, e como isso desperta várias coisas, né? E no discurso dele, eu acho que é mais uma análise de discurso mesmo, porque eu não sou capacitada de fazer uma análise psicológica nem nada do tipo. Eu sou da área da comunicação e eu peguei aquele último vídeo dele com aquele discurso todo, né? Sim. De tipo... Como era o nome dele mesmo? Amendoim. Isso. Sim. Aí ele falando que, nossa, eu premiei não sei quantas pessoas com a rifa, não sei o quê. A única rodada que deu pra casa, né, que a casa de apostas ganhou e ninguém ganhou, o povo já tá querendo me cancelar e não sei o quê. Ninguém vibra com a minha vitória, eu vibro com a vitória de todo mundo, não sei o quê. Então, tipo assim, são várias coisas no discurso dele que está totalmente entrelaçada com essa questão da neurose de classe, sabe? Total. Essa coisa do inimigo oculto, que as pessoas têm inveja de mim, que as pessoas me odeiam. Que a Elaine falou isso o tempo inteiro nessa história dela de prisão, né? Exato. É muito uma narrativa da pessoa de classe baixa, né? Da pessoa classe C, classe D, que ascende economicamente. Eu tava no salão falando de Del, nossa amiga Del. Que era a nossa amiga, viu, gente? Inclusive, minha filha, eu ontem tava rindo de um vídeo que eu vi. Você sabe que é a mãe Michele da Cigana, né? Não. É uma mãe de santo de lá do sul, que ela é desse pessoal que cultua Beelzebub, sei lá o quê. Ah, sei. Ela disse que uma fã de Deolane comprou um trabalho pra tirar ela da cadeia. E ontem ela fez um vídeo mostrando o trabalho todo que ela tinha feito.
Amiga, eu acho a internet incrível. Gente, é muito entretenimento. Eu não consigo. É muito entretenimento. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: essa coisa do inimigo oculto só revela o quanto esse sintoma de desigualdade ele é materializado nesse outro que inveja o crescimento socioeconômico. Sim. Porque não é sobre, eu estou crescendo e estou me dando bem, mas estou crescendo e estou sendo vista e as pessoas não gostam disso. Por quê? Porque o outro não é capaz de fazer aquilo que eu faço. Como se o crescimento socioeconômico fosse uma habilidade que a pessoa desenvolve sozinho. Sabe? E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é, ao mesmo tempo... essa onda de coaches e tal, e fala até de um lugar que eu sou dessa geração muito, né? Dessas pessoas que trabalham esse discurso na internet. E você tá na internet criando conteúdo que não reproduz esse discurso, é muito difícil, porque esse discurso vende, esse discurso é rápido, toca diretamente no sintoma, e assim, ao mesmo tempo, as suas conquistas perpassam muito por você entender o que você fez de diferente das pessoas que saíram do mesmo lugar que você pra chegar onde você chegou, um exemplo. Até que seja reconhecer, sei lá, eu tive uma família estruturada, eu tive acesso a isso e aquilo. Porque você dizer que foi só mérito seu? Não foi. Então, assim, resumindo, aqui pensando com a minha cabeça de psicóloga, né? É tipo assim, saber que você conseguiu acessar um caminho de prosperidade que tem a ver com a sua família, assim, antepassados lutaram para que você acessasse aquilo e tomasse aquela decisão, tem a ver com questões, traumas familiares que você conseguiu romper para que aquilo não se repetisse. Sim. E muitas vezes quem passou por essa jornada pela pobreza mesmo e pelo trauma que é você ser exposto à pobreza por muito tempo, não consegue romper com esse padrão. Sim. Justamente porque afeta a cognição. Você tomar boas decisões financeiras perpassa muito por isso. E aí, amiga, assim, Davi Brito, né? Eu torci pra Davi ganhar Big Brother. Eu torci muito. Até porque eu achava que Davi ia ser meu brother, meu parceiro. Qualquer pessoa daqui. Eu também, eu jurava, porque eu era amiga de Mani, né? Jurava que ele ia fazer o quê? Você conhecia Mani? Assim, de internet. Vou pegar e vou contratar essa menina pra fazer minha consultoria financeira, óbvio. Pra mim já tava ali do lado. Perfeito. E aí, ele não pode ganhar sem uma consultoria financeira, não tem como. E aí tá aí, do jeito que tá, entendeu? Tem um último vídeo que ele fez que eu achei interessantíssimo, que foi ele fazendo hot dog, você viu? Eu acho que ali já tem alguém por detrás. Já. Dá pra perceber. Só que ali também eu senti que ele tava entrando num território que é da narrativa de Mani, que é a narrativa da cozinha. Da cozinha, sim. Mas o que eu quero dizer não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer é o seguinte: Davi é o cara retinto, soteropolitano, jovem demais, que ganhou um reality, a despeito do querer e do gostar de todos os participantes. Ele era detestado, odiado. Então esse inimigo oculto tinha nome, tinha rosto, tinha inclusive fama. Sim. Né? E aí ele ganha. Quando ele sai, o que é que ele faz? Se envolve em polêmica. Não administra bem o dinheiro, se envolve em polêmica de assédio, se envolve com... Ai, gente! E eram muitas coisas assim que davam a impressão de que ele realmente queria só estar no hype. Sim. E é uma coisa muito desse nicho, é uma forma de comunicar muito desse nicho aqui. Né? De uma pessoa que não tem conhecimento de como a mídia funciona, de como funciona a construção de conteúdo, de como funciona essa questão de assessoria de empresa, essa rede de construir uma pessoa, um nome, ficava muito evidente. Ele, a irmã dele, a mãe dele ali faziam uma família assim, meu Deus, já a Mani já tinha um preparo muito maior, a irmã envolvida com causas sociais. E ela aproveitou até o momento da separação. Eu acho que ela conseguiu aproveitar até o momento da separação e ela estava muito bem orientada. E outra coisa, a mãe é mais velha. Sim. A mulher mais velha, né? Aí, pra mim, o que eu vejo dessas duas situações fala muito sobre a forma da ascensão. Isso. Porque quem ascende através de um processo de ascensão que acompanha um processo de construção de patrimônio, você vai criando uma plasticidade, né? Cerebral ali, você vai acompanhando passo a passo, você vai aprendendo novas habilidades.
ainda que você não tenha passado por isso na infância, você vai minimamente buscando, entendendo ali, e isso é muito da ascensão por meio da educação. Por exemplo, que você tem acesso a um capital que é cultural. Sim. Não é um capital financeiro, mas, necessariamente. Amiga, isso precisa fazer sentido na história de vida da pessoa. Porque se a gente for parar pra pensar, se for só educação, quantas pessoas passam por esses ciclos educacionais, seja fazendo curso, seja sendo orientado, e não consegue a pessoa sair do sintoma? Não, é só uma forma de entender como esse sintoma vai se expressar. Só se expressa de forma diferente. Exato. Ambos vão ter neuroses de classe, só que o pessoal que ascendeu pelo estudo vai ter um tipo, que são as que eu tô bastante familiarizada, inclusive é o meu público-alvo, eu passo por isso também como indivíduo, mas quando eu vejo, por exemplo, a história de Davi, a história de Mendo, e a história de outras pessoas que ascenderam, tanto tipo do dia pra noite, quanto ascenderam através do trabalho, que é um ambiente muito meritocrático, por exemplo. A sua neurose, a sua forma de pensar é muito diferente. Então, esse inimigo oculto, ao mesmo tempo que ele é oculto, ele é real. Muito real. Porque é como se ele saísse do reality e já tivesse com todas as armadilhas prontas pra ele cair. E ao mesmo tempo, assim, é muito forte essa ideia do inimigo oculto e do cara vitorioso. Ai, tem que nem a Suzana Vieira, o que é? 12 pessoas que me odeiam, com o Brasil inteiro que me ama. Então essa ideia, essa polarização de que tem alguém ali, e esse alguém te conhece, esse alguém se incomoda com tudo que você faz, com tudo que você fala, e aquilo ficou muito real no reality. Poxa, isso ficou muito materializado. Acho que, por exemplo, uma personagem que materializou muito foi a Lady Ellen. Lady Ellen, Ave Maria. Ela, enquanto uma mulher preta que estava aliada com a outra, a Vanessa, né? Ela personalizou muito essa coisa do inimigo oculto, assim, eu vou dar na cara dele. Ele acha que ele é quem? Despeitado. Por quê? Porque ele não compactuava com a mesma neurose que ela. Porque ela foi adquirindo o conceito, né, de hábitos de classe, a gente, quando a gente vai mobilizar de classe, a gente vai adquirindo, sim, hábitos. Claro, meu amor. E a capacidade de você emular os hábitos de classe da classe média é o que vai determinar se você vai conseguir chegar até tal lugar ou não. Davi nunca emulou. Ele não emulou. Ele não buscava se... Ele não queria ser querido por aquelas pessoas. Exato. Ele não queria fazer amizade. Até com Isabelle ele tretou o menino. Exatamente, porque Isabelle já era mais soft, já era mais polida, né? Justamente por esses acessos que ela teve. Essa pessoa coringona, assim, eu não vou tretar com ninguém, eu quero só ficar de boa aqui. Mas isso é características de pessoas que ascendem economicamente ou que frequentam muitos espaços da classe média. Eu falo por mim mesma, a minha capacidade de mudar o meu tom de voz, a forma de conversar, estando aqui com você ou estando, sei lá, numa sala de reuniões dentro da Faria Lima, no coração do mercado financeiro é diferente. Claro, e essa capacidade de modular o discurso, a postura, a forma de vestir, a forma de se comportar, que esses lugares têm pra você. É justamente essa capacidade também que vai me permitir acessar e até onde eu vou nesses espaços. E como você vai ser entendida, como você vai ser respeitada, qual é o peso que tem aquilo que você vai fazer. E mais, tem um lugar de identificação e de desidentificação. Né? Aquele espaço é um espaço que o jogo é o espaço que tá aqui, o jogo é outro. São outras coisas envolvidas, outros sentidos, outros valores, né? E eu acho que essa identificação... eu gosto dessa parte. Essa identificação, ela é uma coisa muito sensível para quem tá nesse momento de entendimento do que é esse avanço socioeconômico, porque isso faz com que a gente entenda que esse lugar de transitar faz parte do processo. Que isso não quer dizer que você está abandonando a sua família, abandonando valores tradicionais da sua família, e que você está deixando de ser alguém que as pessoas acreditam que são os bons valores. O cara perdeu a sua essência, o cara deixou a favela. Isso acontece tanto. Esse é o ponto, inclusive, desse episódio, né? A gente começou com a ideia de falar sobre... trazer essa questão mesmo, né? Eu perdi a essência só porque eu deixei de ser pobre? Sabe? E o que é a essência de ser pobre? Vamos conversar sobre isso, amiga, porque isso é muito sério.
a essência de ser pobre é o quê? Você romantizar as violências que a pobreza produz na sua vida, as violências patrimoniais, emocionais produzidas pela pobreza, e não almejar uma vida diferente disso? E aí, com essa coisa do inimigo, né? Que ao mesmo tempo que ele é oculto, ele é muito real. Esse inimigo, ele é a materialização do ódio de classe. Total. Que ele existe, que ele tá aí. O conflito de classe, ele acontece o tempo todo, em todos os espaços. E quando isso dialoga, né, com a estrutura do racismo... Eita, que eu tô lhe cortando, amiga, desculpa. Não, mas é... Mas quando isso se atravessa com a estrutura do racismo, é intenso. Sim. Porque ao mesmo tempo, por exemplo, a gente estava falando aqui de ascensão pela educação e ascensão pelo trabalho, ou ascensão do dia pra noite, como é quando você ganha um prêmio, por exemplo. Quando a gente tá falando desses influencers que ganham muita fama e tal da periferia, é uma ascensão através do trabalho. Ainda que esse trabalho criativo não seja entendido... É um trabalho. Mas é um trabalho. Eles acordam todo dia, eles filmam a rotina. Muitos deles se organizam semanalmente, que conteúdo vão postar, Exato. Qual é a rifa que eles vão publicar, qual é a plataforma que eles vão publicar todos os dias. Isso não é unânime. O que eu vou falar agora não é uma unanimidade entre os especialistas dessa área. Mas pra mim, que vivo o processo, a ascensão através da educação, ela consegue... A gente tem outras neuroses, mas pra mim ela consegue ser um pouco melhor no sentido de você ter possibilidade de refletir e tomar consciência sobre os processos que estão por trás dessa formação subjetiva, sabe assim? Tipo, tentar entender a sua subjetividade melhor. Porque eu lembro muito dos vídeos de Mendo, que ele tinha um tipo de vídeo que ele fazia assim, que psicóloga o quê? Minha psicóloga é que é a cerveja. Essa é a mentalidade de muita gente que ascende pelo trabalho. Até porque saúde mental não é uma porta aberta para essas pessoas. A gente sabe que o SUS, ele não tem ferramentas de atendimento clínico, recorrente, especializado, para as pessoas se atenderem em casos, por exemplo, não emergenciais. Não existe clínica. Existe uma clínica ampliada, existe um serviço especializado para acompanhamento, atendimento emergencial psiquiátrico voltado para alguns casos. Mas esse lugar de uma psicoterapia, como se pensa, por exemplo, numa clínica particular, gente, isso não acontece. E isso fala de como saúde mental politicamente se posiciona para a população negra e pobre do Brasil. Porque quando a gente escuta isso não é uma fala só de Mendo. Muitas pessoas falam, pra mim, meu psicólogo é Jesus. Exatamente. Meu psicólogo é qualquer outra coisa que traga alguma sensação de acolhimento diante dessa escassez de referências de cuidado. Exatamente. Eu acho que o que muda justamente é isso, as referências, os espaços que se acessa e o capital cultural mesmo, o nível de você saber que aquela coisa existe. Isso. E que em algum momento ela pode ser acionada, sabe? Saber que existe, saber ali, o que é. Eu posso acessar a qualquer momento. Saber inclusive, o que é. Posso deixar de pagar alguma conta para acessar aquilo. Exato. Colocar como prioridade, né? Porque é uma diferença muito grande você priorizar o carro, financiar uma casa, por exemplo, essas urgências ao invés de outras. Sim, sim. O que é, tipo, de você entender, eu posso adiar a compra dessa casa aqui pra minha família pra investir nisso aqui. Essa galera não, porque tem toda a responsabilidade também da família e como isso pesa nas costas dessas pessoas. Isso. Essa semana eu recebi uma pergunta numa caixinha no meu Stories que eu achei muito interessante, né? Qual era a diferença entre falta e carência? Essa pergunta eu não respondi porque ela precisava de um tempo maior, uma profundeza maior para ser respondida, mas eu acho que quando a gente fala de dinheiro, e especialmente dessa relação com o recurso que vai custear o que faz a gente sustentar outras coisas que não são o trabalho, que não são as burocracias, que não são o viver, né, o básico, que é o que a gente pode chamar de lazer, que é o que a gente pode chamar de qualquer outra coisa que não seja obrigatória, né, que não seja de sobrevivência. Né? A gente entra dentro dessa dinâmica, né? O que é que nos falta e o que é que nós carecemos, o que é que nós precisamos. E eu acho que dentro dessa dinâmica do reconhecimento de que existe uma falta ancestral, assim, nossos antepassados, eles sofreram violências profundas, subjetivas, e eles tiveram que construir hábitos de sobrevivência que já duram gerações. Um bom exemplo, sincretismo. Sincretismo religioso é um hábito de sobrevivência. Perdura até hoje.
Quantas casas ainda prosseguem fazendo uso dessa ferramenta? E eu sinto que quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando também de pessoas que conviveram com antepassados e que convivem ainda com pessoas muito mais velhas e que aprenderam com essas pessoas a lidar com esse lugar da sustentação da vida, onde a falta organizava o recurso. Gente, isso, não estou dizendo que isso é uma questão errada, estou dizendo que esse é o comum. Isso é o hábito, é a forma como se gerenciava. Né? E como ainda se gerencia em muitos lugares. Porque existe um modo de viver de escassez. Às vezes a gente esquece que a gente vive num país profundamente desigual, em que grande parte dos lugares que a gente ainda não acessou, né? De lugares que ainda o SUS é muito escasso e outras políticas, não existe a possibilidade da gente pensar numa possibilidade de emancipação. Porque a emancipação está atrelada ao acesso. Então, quando a gente vai pensar no que falta e no que a gente necessita, a gente tem que fazer um jogo, né? E esse jogo, ele vai muito do reconhecimento. Assim, o que é que eu tenho na minha mão? Sabe? E quando a gente fala de dinheiro e fala dessas pessoas que ascendem socioeconomicamente de uma forma muito... Assim, aquela pessoa se tornou uma influencer daqui... Aquilo, por exemplo, semana passada viralizou um vídeo de Gabriel Randall, um humorista de Salvador, foi reconhecido num vídeo, né, num supermercado aleatório, pedindo para que as pessoas passassem compras para ele, como se ele não tivesse condições de fazer compras. E aquilo chamou a atenção das pessoas porque ele fez muito sucesso. Durante muito tempo os vídeos dele viralizavam, ele andava, era visto com outros influenciadores, outros humoristas daqui. É um cara preto, né? É uma pessoa gay preta, né? E eu sinto que esses marcadores, quando ele desiste dessa vida, ele desiste porque é cansativo para ele, é sofrido para ele. Ele não consegue acessar aquilo que ele necessita por conta, inclusive, da falta que ele tem. Aquilo se transforma numa grande questão. Gente, eu vi fulano, como é que pode? Fulano que tava ali no hype. Então, eu acho que nessa... Sim, tem essa coisa de sustentar, né? Claro, a sustentação vai justamente nessa questão. O que é que nos falta e o que é aquilo que precisamos? Né? Quando a gente fala de ascensão, acho que existe uma lacuna muito grande entre o reconhecimento dessas duas questões. E quando você fala dessa questão educacional, dessa ascensão pela educação, eu sinto que a gente acaba tendo mais oportunidades para entender o que é uma carência e o que é uma falta. Sim, de verdade. E aí você falando sobre isso... É porque dentro desse universo que eu transito, que é entre economia e psicanálise e comportamento e etc., tem muito essa diferença, né? Como isso é lido, como classe é lida e vivida no Brasil e como classe é lida e vivida na teoria. Então, tem muito economista que vai muito para um lado de que, mas o que é ascensão no Brasil? Porque você acha que só ter o mínimo e ter isso e isso é a ascensão? Só que isso não dá conta dos desafios que a gente vive na prática das pessoas que ascendem. E aí a gente tá falando de alguém que vivia uma realidade de escassez, de lidar com a sobrevivência e passa a ter dinheiro sobrando. E aí como é que eu me organizo agora com esse dinheiro assim? E vai dizer que aquela pessoa não tá enfrentando os desafios que é inerentes da mobilidade econômica, porque ela não é bilionária, porque ela não é milionária ainda? Ela não é ainda, ela não tá nesse status economicamente falando, mas socialmente ela já é lida dessa forma. Ela já passa pelos desafios da ascensão de uma pessoa que saiu de um determinado lugar de extrema pobreza, de vulnerabilidade, para ir para um lugar que agora ela não lida mais com aquela necessidade urgente. E aí, dentro desse nicho, por exemplo, de influência, principalmente da periferia, e aí estamos falando de pessoas majoritariamente pretas, tem ainda o caso daquele... Acho que ele é Dom, o nome dele, que ele é humorista também. Dom Ice. Sim. Que ele andava muito com o Gabriel. Exato, ele andava... Você falou de Gabriel, eu lembrei dele. E agora eu lembrei quem é Gabriel, realmente. Porque Gabriel gravava uns vídeos e eram postados de outras contas de outras pessoas. Nossa, eu adorava Gabriel Randall, eu adorava os vídeos dele. E aí outras pessoas viralizavam com os vídeos dele, ganhavam dinheiro em cima e, tipo, ele não tinha aquilo estruturado como carreira, né? E eu lembro desse vídeo do Ice, que muita gente me marcou, muita gente me mandou pra analisar esse vídeo, que foi ele
pedindo ajuda, porque ele estava devendo para agiota, e o carro de luxo que o amigo emprestou tinha quebrado, ele tinha que pagar o conserto e nananã. E tem muito isso, né, de tipo, sustentar a conquista diante da sociedade. Eu sinto que esse apelo também de mostrar que venceu e continuar mostrando que venceu para as pessoas é muito uma demanda desse tipo de ascensão. Eu não sinto que quem ascendeu pelo estudo, eu acho que quem ascendeu pela educação, eu acho que às vezes até tenta esconder as conquistas, no sentido de ainda nutrir aquelas relações, sabe? Com o lugar de origem. Pessoas negras, né, amiga? Pessoas negras, é. Ah, tá. Pessoas negras. Porque, né? Ainda nutria... Ser doutor, né? É uma coisa. Ter um mestrado é uma coisa. Porque ainda existe uma certa culpa entre pessoas negras dessa ascensão. Porque, por conta da questão da sensação de dívida que a gente conversou naquele episódio passado. Exatamente. E enquanto eles gastam para manter um certo nível, né? Sim. Existe um esforço. Exato. Para sustentar, nem que seja a narrativa. Nem que seja a narrativa. A imagem, né? Essa preocupação com a imagem, e no sentido de... Existe essa preocupação da imagem com o que ascendeu pela educação também, que é muito, não, porque eu já tô nesse lugar, eu tenho que falar inglês. Sim. Porque eu já tô nesse lugar, agora eu quero fazer um intercâmbio, porque todo mundo que trabalha comigo... Ponta de cocô é? Essa daqui? Não. Essa daqui? Essa Mentira! Eu tô chocada. Ai, meu pai, é sobre. Não é não? Eu acho que não, porque ela não tem os bilhozinhos aqui do lado. Mas eu olhei assim pra cima, eu fiquei... Mas parece mesmo, o galho parece muito. E o tronco parece, né? O tronco parece muito, mas não é. Mas não é não, né? Não. Deve ser da mesma família. Deve ser parente. Parente, mas gostei, viu? Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Prósperas Podcast. Um podcast pra gente falar sobre a trajetória de mulheres e homens e pessoas negras em ascensão, né? É um espaço seguro, um espaço entre amigas, onde eu sou consultora financeira, eu sou psicóloga, e a gente vai trocar muito sobre os desafios, os desafios cognitivos, as questões psicológicas que estão envolvidas no processo de ascensão econômica, de mobilidade econômica. Quando a gente sai da casa dos pais, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, e vem uma série de questões relacionadas à forma que a gente trata e lida com o dinheiro, então é aqui que você vai encontrar respostas e talvez mais perguntas sobre as suas inquietações. Sim, às vezes a transição, ela gera muita angústia. E é muito importante a gente se conectar com pessoas que estão passando por situações semelhantes. Sim. Porque isso nos ajuda a entender que nós não estamos sozinhas e nem precisamos passar por tudo desassistidas, né? Exatamente. E a gente criou, né, esse espaço justamente porque a gente sentia essa falta de ter esse lugar onde a gente vai ouvir pessoas falando de forma sincera e honesta sobre os seus processos, e também uma forma da gente falar sobre isso, te ouvir falando, você me ouvir falando, a gente troca sobre as nossas impressões sobre isso. Eu acho que isso ressoa num lugar de cura, tanto pra gente aqui que tá fazendo, quanto talvez pra vocês que estejam aí nos ouvindo. Então, se você gosta do nosso podcast, deixa a gente saber, avalie a gente com 5 estrelas, deixe seu comentário, compartilhe, não adianta só curtir, que a gente não tem bola de cristal, você tem que dizer que gosta da gente e fazer com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, que isso vai nos ajudar muito. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre: eu não perdi a essência, eu só deixei de ser pobre. É isso que acontece muitas vezes quando as pessoas começam a acessar outras coisas, né, a partir dessa mobilidade econômica, que é logo acusada de ter perdido a essência. E aí eu coloquei assim uma intro. Sempre que um preto enriquece e alcança quem pode pagar mais, ele é acusado de perder a essência. Mas que essência é essa?
a pobreza, a mediocridade, a precarização do nosso trabalho não é uma essência, é o que fizeram com a gente. A pobreza, e toda vez que vamos além do que a sociedade racista pensou para nós, ameaçam caçar a nossa carteirinha de preto raiz. E a gente precisa pensar quais são as nossas definições de negritude e qual o propósito real dessa cobrança punitivista em cima daqueles que romperam com o pacto narcísico da pobreza, que na experiência brasileira também é uma questão de raça. E a ideia desse tema veio muito a partir de uma discussão que teve no Twitter, né? Onde as pessoas estavam acusando Ludmilla de ter perdido a essência dela de favelada, porque ela estava cobrando no ingresso de um festival, que é o Numanice, né? Um showzaço com open bar, e ela estava cobrando R$500 a entrada nesse espaço, nesse serviço, né? Que é o show, o open bar e tudo mais, a segurança, sei lá, camarote, o espaço. E as pessoas falaram, nossa, mas Ludmilla não era rainha da favela, não era cantora do povo e agora tá cobrando esse valor, perdeu a essência. E é a mesma forma que acusam também Emicida da mesma coisa, né? De que, porque as roupas da grife Laboratório Fantasma são muito caras, não são feitas pra favela. E aí a gente fica pensando, que essência é essa? Que favela é essa? Porque a gente tá, ao mesmo tempo, ouvindo vários favelados cantarem sobre marcas de grife, sobre Lui, sobre Lala. E aí eu não vou citar o nome total da marca, né? Porque ninguém tá patrocinando, ninguém tá botando dinheiro aqui. Um dia, quem sabe, né? Mas a gente vê várias produções culturais vindas da favela, vindas desses lugares que detém a tal essência, falando desses objetos de desejo, de luxo, de ostentação e de tudo mais. E aí, quando vai uma pessoa preta e ao invés de só consumir esse produto, ela produz aquilo, ela não é autorizada a cobrar o mesmo valor, ela não é autorizada a criar uma experiência de luxo para que a favela consuma. Porque a favela pode pagar de uma grande grife, mas pagar para vestir a roupa de Emicida esse valor? Tem muitas questões, né, pra gente pensar. Uma delas, eu acho que é assim, quando a gente vai falar da nossa relação com o dinheiro, nós estamos falando de onde nós estamos dentro dessa dinâmica racial e econômica. E a gente sabe que hoje, quando nós temos uma consciência racial, política, né, sabemos quem somos, as influências do racismo estrutural na nossa vida, de que a gente não vai conseguir sozinho sair do lugar onde nós estamos socioeconomicamente por puro mérito, porque a meritocracia é uma falácia, não existe, uma ilusão, uma fantasia, que fizeram pra gente acreditar no nosso esforço, né, como a ferramenta que vai nos levar e romantizar, né? Mas a gente precisa entender que, assim, hoje quem ganha muito dinheiro, preto que ganha muito dinheiro, das duas uma. Ou são pessoas que conseguiram espaços de portais, né? Abrir portais em negócios pretos que já existiam, ou que conseguiram fazer boas relações com a branquitude e tiveram esses acessos. E aí, eu acho que tem uma questão dentro dessa situação que é o seguinte: existe uma crítica sobre essas duas escolhas. Mas foi sozinho. Como assim foi e não levou ninguém? Ou seja, você tem que ir e ter a responsabilidade de levar alguém com você. Não basta você fazer o seu corre de sustentar a sua própria jornada. Você tem que levar alguém com você. Ou, tá vendo aí? Se vendeu. Se vendeu. Quem era a fulana? Fulana que vinha aqui, andava por aqui, por acolá, e fazia isso, fazia aquilo, se submetia a isso, se submetia a aquilo. Agora não, agora a fulana sustenta isso aqui. Cada um sabe o que dá conta. Eu não tô aqui tecendo críticas a essas duas questões. Todas elas existem seus prós e seus contras. Eu acho que esses dois caminhos, eles têm questões. Não cabe a gente romantizar nenhuma das agruras desse caminho. E cada pessoa sabe por que escolheu, qual é o sentido disso, né? Mas o que eu acho importante aqui é a gente entender que qualquer tomada de decisão nesse sentido, para essa pessoa negra, política, que tem uma consciência sobre si, sobre uma coletividade, ela custa caro. E custa muito caro. E quando a gente vai falar dessa questão da movimentação, existe um julgamento
Obrigada, minha produção aqui trouxe um offzinho. Off, por favor, patrocina a gente. Patrocina a gente. Porque a gente gosta de andar no mato. Eu ia passar nas suas costas, linda. Que fofa, a gente grava essa cena. Eu me lembrei de Beberes passando óleo em Baco. Aí. Me senti aqui. No caso, eu sou Beberes e ela é Baco. Sim. Exua do blues. Exua do blues. Ai, obrigada, amiga. Que mãos macias. Sério, minha mãe? As pessoas não estão falando tanto de influência de verdade. Influência de verdade é isso aqui. A gente se meteu no meio do mato pra gravar pra vocês uma coisa linda, chique, entendeu? Eu combinei até com a cor do repelente. Vamos tá valorizando, sim. Brincadeira. Pode eu levar. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, tudo isso custa muito caro pra nós, né? Qualquer movimento do se levantar diante de uma história de escassez é muito caro. Caro quando eu digo emocionalmente. Porque entre esse lugar de sair, fulano perdeu a essência, e você ter a certeza de que você é uma pessoa odiada, nesse ambiente branco que você tá querendo, né, se levantar, que você tá querendo fazer boas relações para que você possa conseguir ter o seu, ou dentro de uma estrutura onde que as pessoas negras muitas vezes não facilitam. Aí é difícil a gente falar, né, mas é verdade. Às vezes as pessoas, elas não vão facilitar o seu acesso para saber se você é realmente boa. Porque já que a gente tem que ser boa desde o início da vida, assim, provar que a gente é boa, provar que a gente é rápida, que a gente é capaz, porque o racismo faz isso com a gente não pode se iludir e achar que realmente uma pessoa vai levantar a outra, né? Por quê? Justamente esse ódio de classe faz com que a gente entenda, assim, que existe uma espécie de competição entre nós. Exatamente. Então, esse lugar do se levantar e do construir a própria mudança, a própria transição socioeconômica, ele é muito difícil. E a gente precisa validar essas emoções, esses sofrimentos também. E se o capitalismo em si, ele favorece a competição por bens básicos de consumo e de sobrevivência, imagine para pessoas cujas oportunidades já são muito filtradas, já são minadas, né? Que são as pessoas negras. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu lembro muito daquele conceito do invejoso, né? Do inimigo, daquele que tá com inveja, que critica o meu sucesso. Todo sujeito negro, principalmente, mas todo sujeito em ascensão, existe essa narrativa. Ele vivencia isso e ele versa sobre isso, seja na música, em outros objetos, né, da cultura. Isso tá muito expresso. Se a gente for olhar o rap, o trap, até nesse universo mesmo de influencer digital, sempre tem a invejosa, o invejoso, o recalcado, a recalcada. Sempre existe um inimigo oculto, que ao mesmo tempo que ele é oculto, ele é muito real e presente. Ele pode estar, inclusive, dentro da sua própria comunidade. Total. E eu acho que a gente precisa conversar sobre essas emoções que são ditas pecaminosas pelo cristianismo, porque como é que a gente cresce emocionalmente e se desenvolve numa sociedade desigual e a gente não vai ter inveja? Como é que a gente não vai ter ódio? Como é que a gente não vai ter rancor? Me diz, gente. Essa sociedade, ela produz esses sentimentos em nós. E eles são demonizados para nós. É muito importante que a gente diga isso. Eles são demonizados para nós, para que a gente se sinta culpado ao sentir inveja de uma pessoa que conseguiu algo que nós não conseguimos, porque a sociedade desigual não nos permitiu estruturalmente. Mas, ao mesmo tempo, ela é tão bem estruturada que a gente só consegue direcionar esse ódio e essa inveja para aquelas pessoas que já são socialmente aqueles corpos favoráveis a receber o ódio e a inveja. Claro, porque ali eu tenho a materialização do diabo. A materialização daquele que provoca todos os males. Ainda mais se for uma pessoa negra retinta, aí pronto. Ah, mas eu nesse momento eu tenho ódio de... Amiga, você quer falar sobre isso? Raiva de bilionário. Gata, você quer mas falar porque sobre a gente isso? tem, mas é isso, né? Tipo, todo mundo na internet fala, que a gente tem raiva de bilionário, que não sei o que bilionário não deveria existir. Mas ninguém vê o bilionário todo dia, ninguém pega ônibus com bilionário, ninguém é assaltado por um bilionário, ninguém é xingado na rua por um bilionário. Então a gente continua aqui na periferia do capitalismo,
lutando para ter o acesso a uma coisa mínima, básica, um conforto ali. Mas se você tem acesso a isso, eu vou te invejar e vou te odiar, porque você conseguiu e eu não consegui. Amiga, não precisa nem você ter acesso a 1 bilhão, você pode ter um pouquinho só mais do que você. Exatamente. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, é por isso que a gente não pode se ater à questão numérica e econômica dessa experiência, porque a gente vive essa experiência socialmente, diariamente, e a gente precisa falar sobre isso porque, de fato, a gente direciona o nosso ódio e a nossa inveja para pessoas que já acumulam aquilo socialmente. A gente não vai odiar fulano que tá lá na puta que pariu, na mansão dele, que eu nem sei onde é que fica, porque eles têm direito à riqueza silenciosa, né? Aquela prosperidade que ninguém fala sobre aquilo. Meu sonho. Meu sonho. Meu sonho. Aqui a gente tá falando sobre sonho, meta de vida. Sonho, gente. Eu juro por Tem Deus. uma frase de Beyoncé, eu acho, que ela fala que... E Baco reproduz, porque ele traz muito esse Jay-Z e Beyoncé como referências, né? Que Beyoncé fala que a fama dela nunca seja maior que o dinheiro. Axé. Essa é uma frase que eu repito muito, que a minha fama não seja maior que o meu dinheiro. Axé, minha irmã. Axé. Exato. Porque o que você tava falando mais cedo, tipo, pessoas como nós se levantar sem gerar burburinho, sem gerar falação, sem gerar especulação, é muito difícil. Olha, tem uma coisa dentro dessa dinâmica que eu acho muito importante da gente pensar. Transformações socioeconômicas alteram as nossas dinâmicas emocionais. Não tem como a gente pensar que a gente vai romper com uma lógica familiar, uma lógica de herança de valores e que a gente não vai ter impactos na nossa saúde mental. Isso é uma ilusão. Não tem como uma pessoa que sempre viveu um contexto de escassez e de faltas e que aprendeu a conviver com aquilo como uma forma de sobrevivência, ela vai mudar para um outro contexto e ela vai conseguir acessar outras coisas e a cabeça não vai mudar e que ela não irá nem viver outras emoções, muito menos deixar de sofrer por isso. Eu sinto que essa é uma coisa que a gente precisa falar. Porque quando a gente fala de transição, a gente não está falando exclusivamente da conta bancária. A gente está falando das nossas objetividades. A gente quer outras coisas. A gente quer se vincular com pessoas, inclusive, que nos espelhem, que entendam aquela dinâmica. A gente não quer ser julgado por quem, por exemplo, ainda não acessou, nem muito menos com quem está num outro lugar que talvez a gente não acesse. Mas eu acho importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente fala da organização financeira como uma coisa exclusivamente matemática. Não é só uma questão matemática. Eu acho que é importante a gente pensar que gestão financeira tem a ver justamente com o que faz a gente sustentar o nosso bem-viver, para que a gente possa gerenciar os nossos recursos e para que a gente possa, inclusive, pensar no futuro. Gente, uma vez um amigo meu fez essa pergunta para mim, assim, como é que eu me vejo no futuro? E há um tempo atrás eu realmente não tinha muitas pretensões de me ver no futuro, porque o presente talvez tenha sido o momento assim, mais valioso, onde eu pude transformar mais coisas. E eu tô falando, assim, eu vivo na minha família, a gente conversou isso em outro episódio até, assim, vivo na minha família um momento de transição socioeconômica muito importante. E eu sou fruto dessa transição que a minha mãe fez. Eu tive acesso a coisas que meus primos não tiveram, a coisas que a minha mãe nunca teve. E isso marca uma história familiar. Isso marca, inclusive, a forma como nós nos organizamos emocionalmente. Esse lugar da saúde mental e organização financeira é uma coisa tão importante, porque nós precisamos validar esse lugar solitário que é tentar gerenciar aqui dentro os incômodos de olhar para a nossa comunidade, muitas vezes familiar, que vive um contexto diferente e muitas vezes se sentir solitário nessa dinâmica das relações com os nossos amigos, com os nossos parceiros, né? A gente precisa falar que nas relações, nem sempre a gente vai estar pronto nas relações afetivas, nas relações familiares, nem sempre a nossa comunidade, a pessoa que a gente ama, vai estar pronto para acolher a nossa ascensão, porque não é só o dinheiro, gente. Com isso vem mudanças de perspectivas, de desejos. Sim. E isso muda a forma como nós desejamos estar nas relações. De trabalho, de amizade, né? Esse é um assunto bastante profundo pra gente pensar. Sim. E aí a gente experiencia justamente o não lugar, né? Mais uma vez. Que é o não pertenço mais a esse grupo de origem, porque os meus pais, a minha família não entendem as minhas questões atualmente. Eu também não pertenço a essa nova classe social, porque
de onde eu vim e as coisas que eu vivenciei me tornam diferente de quem já nasceu na classe média, e ao mesmo tempo o quanto essa solidão não deve ser ainda mais visceral quando você vivencia isso no seu espaço mais íntimo, sim, que é uma relação afetiva, sexual, né, ou de amizade, por exemplo. Então acho que com essa pedrada, né, a gente termina esse episódio falando que justamente o Prósperas é esse espaço para que a gente se sinta menos sozinha nesse processo. E eu fico muito feliz de poder estar botando esse projeto no ar, dividindo isso com você, com o meu público que já me acompanha e que pode agora estar, talvez, conhecendo um pouco mais da minha história, as coisas que eu penso no off, porque nem tudo a gente publica, claro, nem tudo é publicável. Amores? Código de ética do psicólogo está aí. Exatamente. E se vocês querem acompanhar mais a gente, eu vou deixar um link na descrição desse episódio. Você vai ver aí em algum lugar aqui embaixo um link para você entrar no nosso grupo, no grupo Prosperar Juntas, onde a gente vai estar compartilhando com vocês spoilers do próximo episódio, onde vocês também vão poder mandar a história de vocês para que a gente discuta sobre ela aqui, dê conselhos ou traga maiores dúvidas e reflexões sobre aquele assunto, tá bom? Então a gente está esperando a sua história e até o próximo episódio.